E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e eu faço conteúdo do canal Jardim Manacás. Então, eu vim trazer esse vídeo para ensinar como é a rega certa de regar o manacá da serra. Então, quando você planta ele, você vai fazer aquela rega abundante do manacá, que você vai regar bastante para que não haja espaçamento no substrato, espaçamento assim, tipo bolhas, assim, porque senão pega ar e o manacá pode morrer. Isso é uma das regras que pode morrer. Quando a pessoa ele planta e só joga um pouco de água, você tem que jogar bastante água e ter muita drenagem, muito furo de dreno para escorrer toda aquela água e deixar apenas o substrato úmido. E o substrato também ele tem que ser bem soltinho. Que eu ensinei aqui como preparar um substrato para plantar o manacá, que está no canal o vídeo. Então, é a primeira regra abundante. Aí a segunda regra, quando você vai regar de novo no mesmo dia, se caso o substrato secou, você não vai regar jogando muita água de novo. Você joga meio litro de água em volta do manacá. Aí você vê quando seca, né, o substrato. Só que assim, quando o manacá ele está no sol pleno, às vezes você tem que regar 3 vezes no dia. De manhã, lá para umas meio-dia e lá para umas 3:30 da tarde. Depende também qual é a região, né? O clima da região. Por exemplo, no outono e inverno, como não está muito sol quente, você rega 1 ou 2 vezes no máximo. Mas no inverno mesmo, no inverno quando tá aquele frio e aquele sol ameno, né, por causa do frio que teve à noite, você rega uma vez só. Mas também você tem que ver, né, você não pode vir só nas minhas dicas, porque às vezes você rega uma vez, só que depois o substrato está secando, né. Mas geralmente no inverno o substrato ele fica úmido, por causa que o sol não está muito forte e o manacá não está exigindo tanto água, né? Assim, ele não fica puxando tanta água porque o sol está batendo nele, só que o sol não está muito quente. Então no inverno eu rego uma vez só. Eu gosto de regar borrifando, porque aí eu tenho o controle de quanto de água eu vou colocar nele. Aí eu vou borrifando, aí o solo vai ficando todo úmido. Aí ele vai descendo aos poucos. Só que tem que ter tempo, né, para ficar borrifando e tudo mais. Esse eu acho ideal. Ou coloco uma garrafa PET com algodão, aí vai deixando pingando, aí vai ficando sempre úmido. Para quem não tem tempo, coloca a garrafa PET com água. Só que antes de colocar a garrafa PET, se joga um pouco de água, deixa úmido, para depois colocar a garrafa PET. Ela vai manter a umidade. E as pessoas que vão regar o manacá, quando elas deixam em sol pleno, principalmente no norte, nordeste, centro-oeste, que eles querem cultivar manacá, que eu acho que não vai sofrer, florir muito, vai ter pouca floração, mas quer persistir em cuidar, é bom colocar sombrite. Tem várias porcentagens de sombrite, né, assim, para bloquear um pouco o raio de sol. O sombrite ele ajuda muito para quem mora nessas regiões, na região norte, nordeste, centro-oeste. E a rega também, você vê embaixo do sombrite, por exemplo, vê que não está muito quente, aí você rega no máximo 2 vezes no dia. Mas se colocar no sol pleno nessas 3 regiões que eu falei, o manacá vai sofrer muito. E, e se quer exigir mesmo no sol, sem sombrite nessas 3 regiões, aí vai ter que regar umas 3 vezes a 4 vezes no dia. Só que o manacá ele sofre muito em região muito quente, então é bom usar sombrite para manter ele saudável, né? Também. E a rega
conforme o tempo, né, assim, o sol, o tempo que você deixa no sol também. Por exemplo, o manacá de vaso, eu aconselho colocar desde quando o sol nasce até no máximo 1 hora da tarde. Porque aí você rega uma vez só de manhã, depois passou da uma, você rega só um pouquinho, né? Assim, no tempo do calor mesmo, da primavera e verão. Aí você rega só um pouquinho já editando na sombra. Aí depois você vai regar só no outro dia de manhã. Eu faço assim com o meu manacá. Mas para quem quer deixar no sol pleno, em vaso, tem que ficar de olho para ver quando seca. Porque no vaso, nele secou aquela água que tá ali, aquela terra, o maracá já começa a sofrer. No chão já não. No chão se você rega. Se secou e faz tempo que ele está no chão, acima de 5 meses, ele mesmo vai puxar água por ele mesmo de lá da terra. E no vaso já não, já é diferente. Então, eu aconselho assim para quem quer cultivar manacá no vaso, ficar sempre de olho no substrato aqui no meio, porque aqui pode estar encharcado. As pessoas aconselham colocar palito, mas o ruim é você ficar enfiando palito, enfiando, vai ficar espaçamento. E não é muito bom ficar enfiando o palito. Aí fica espaçamento, dá corrente de ar, de bolha que entra ar e pode também matar o manacá. E por isso que eu gosto de ficar sempre borrifando. Porque borrifando no manacá, no solo, ele vai manter a umidade e não vai ficar encharcado lá embaixo. E mesmo se tiver encharcado, você borrifando, ele vai beber a água que está aqui também. Mas eu gosto sempre de ficar borrifando. Nas folhas também, ele adora água nas folhas. Água, não adubo foliar. Adubo foliar o manacá não gosta. Ele pode até morrer. Adubo foliar. Mas a água ele gosta. Porque hidrata a folha. A água borrifada nela. Nos galhos também ele gosta. Água. Olha, isso daqui foi tudo por causa de eu ficar jogando água nos galhos. Tá dando broto, ó. Eu vou fazer muda. Daqui uns dias eu vou fazer muda com esses brotinhos aí. Porque eu quero deixar só um topiário, eu não quero deixar ele. Porque assim o manacá, ele é uma árvore, né? Só que ele nasce tantos brotos e galhos aqui que ele parece até um arbusto. Olhando. Porque tem manacá que começa desde baixo até lá em cima. Galhos cheios de folha, flor. Parece até um arbusto. E é isso, gente. Se caso está em dúvida, comente. Se caso gostou, se inscreva, dê o joinha, compartilhe. E até o próximo vídeo.